Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. A gente está começando o Luau aqui no Viva Voz. Tô vendo. Tô até com inveja. Onde é isso aí? Estúdio da CBN, em véspera de feriado. Descobri que tem isso aqui. Vocês não te contaram ainda? Perdi essa mamata aí. Perdemos, então. Vera, perdemos. Vou reclamar com a chefia. Fiquem sul atentos. Da Bahia. Fiquem atentas. Tem um estúdio no sul da Bahia em véspera de feriado aí pra gente poder fazer aqui o ponto final. Ô Vera. Vou fazer a minha reserva para a próxima. Tudo bom, gente? Boa noite para você. Vera. Olha só, vamos começar falando dessas pesquisas aí, como é que é essa história... A gente falou aqui mais cedo, né, sobre essa história de criminalizar instituto de pesquisa e tal. Ao meu ver, eu tava falando pra Carol, deixa a eleição passar, né, que daí isso aí cai numa vala, né? Será? Pode ser, Bocardi. Eu acho que depende muito do resultado, né? Do resultado, a coisa da criminalização dos institutos de pesquisa, ontem eu falei, não é que Bolsonaro, desistiu de falar contra as urnas eletrônicas, ele só está convenientemente agora focando nos institutos de pesquisa. E não é que o tema das urnas eletrônicas voltou à baila hoje? O presidente primeiro segurou o relatório das Forças Armadas. Ontem a gente já falava aqui, cadê, né? Cadê o relatório das Forças Armadas que até agora não falaram nada? E elas não falaram porque não encontraram nenhuma irregularidade na auditoria que elas fizeram, mas o presidente pediu para segurar e só quer que divulgue o resultado depois do segundo turno. Portanto, um relatório completo dos 2 turnos. E hoje, num ato de campanha no Rio Grande do Sul, ele voltou a colocar em xeque as urnas eletrônicas e a cobrar dos seus apoiadores que permaneçam nos locais da sessão eleitoral até a apuração dos votos. Essa é inédita. Então ele está conclamando uma espécie de vigília dos bolsonaristas nos locais de votação. Isso tumultua o processo, faz com que se formem ali filas e um grande afluxo de pessoas em locais que não são para isso. Não existe essa previsão legal de você votar e ficar em vigília em local de votação, e já é o presidente mudando a página da coisa de que ele aceitaria os resultados desde que as Forças Armadas atestassem que as eleições foram limpas, para introduzir um elemento novo aí na discussão, que é esse dos fiscais do Bolsonaro, fiscal de urna, que não está previsto. A gente tem várias entidades fiscalizadoras, a gente tem os partidos políticos como entidades que têm acesso às urnas eletrônicas, aos boletins de urna, a toda a totalização, mas agora o Bolsonaro quer que as pessoas vão votar de amarelo, ele falou isso, vão votar de amarelo e permaneçam nas sessões, nas proximidades das sessões eleitorais até o resultado. Isso é um gatilho para muita confusão, para muito problema. A gente não teve confusão e não teve problema no primeiro turno, isso foi algo positivo e até surpreendente, porque o clima anteriormente ao dia da eleição era muito tenso e no dia foi uma eleição tranquila, e o presidente agora está instando as pessoas a fazerem ali vigílias em locais de votação. Isso é muito sério, isso pode causar muito problema. Isso corre em paralelo com o questionamento às pesquisas. O Arthur Lira quer antecipar, quer tramitar com mais celeridade esse projeto que estipula uma série de regras que não condizem, na verdade, com a estatística, que é a ciência principal por trás de pesquisas políticas, porque está prevendo que a pesquisa vai dar um resultado exato da eleição, e a gente sabe que não é isso que acontece, que nem é isso que é o objetivo das pesquisas, né? Elas mostram um retrato do momento e predizem o que as pessoas estão propensas a fazer na hora do seu voto. Então, tudo isso em conjunto é um combo para questionar o resultado das eleições, caso ele seja desfavorável ao presidente no dia 30 de outubro. Muito eu tinha colocado ali mais cedo que, assim, partindo de Arthur Lira, né? É claro que se o presidente Jair Bolsonaro ganha, o assunto
por parte do presidente não vai ter tudo indica que não tem nenhum questionamento nesse sentido, assim como teve o fato de não divulgar nada das Forças Armadas e guardar para o segundo turno. Agora, com Arthur Lira, o que eu estava imaginando se não ganha o presidente Jair Bolsonaro e ganha o ex-presidente Lula, ele vai buscar a sua devida composição também, como a gente bem sabe, na atuação do Centrão, e por isso que eu estava falando numa hipótese de muita conversa agora para depois cair no silêncio. Eu acho que ele pode fazer isso, Bocardi, mas veja, adversários dele estão sendo eleitos lá em Alagoas, né? E hoje a gente vai tratar mais lá para frente, uma operação contra um adversário dele, que é o governador Paulo Dantas, que disputa ali a reeleição. Ele pode levar adiante essa conversa das pesquisas como uma maneira de fustigar os seus adversários locais também, caso ele comece a fazer essa migração de Lula para Bolsonaro, mas encontre alguma resistência, porque do lado do Lula está o Renan Calheiros, e ele não vai aceitar o Lira também tão facilmente, e aí vão ter o Renan pai e o filho no Senado, tentando fechar a porta, manter a porta fechada para o Lira num novo governo. Eles vão querer substituir o Lira nos cargos que o Lira tem. Então, não é nada republicano, não é que entra um grupo melhor que o outro, é só uma troca da guarda de quem é o aliado fisiológico da vez. Então, vai depender de muita composição que a gente não tem como saber agora como vai ficar. Mas é um negócio que eles podem levar adiante. Se o Bolsonaro ganhar, eu acho que todo o clima vai ser para levar adiante, para manter essa pauta aí de desestabilização das instituições, essa pauta que descredibiliza pesquisas, que descredibiliza as urnas eletrônicas, como forma de ir passando mudanças de legislações que vão beneficiar o Bolsonaro, o bolsonarismo e os seus aliados aí em várias frentes. Agora fica ruim para as Forças Armadas comprarem esse discurso, né, Vera? Se Bolsonaro for derrotado e se ele questionar o resultado das urnas, as Forças Armadas sabem qual é o resultado da auditoria que elas mesmas fizeram, né? Pode estar engavetado, mas os generais sabem, né? Sabem. Eu falei hoje com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral e com um do TCU, Carol. Ambos dizem que o clima interno nas Forças Armadas é de muito constrangimento com essa situação, porque eles se viram enredados nesse assunto, muitas vezes a revelia do alto comando das Forças Armadas, que, no entanto, não quiseram comprar uma briga de frente com o ministro da Defesa e nem com o presidente da República, então ficaram resguardados, até fizeram aquela nota desmentindo uma matéria correta do Estadão, que dizia que eles estavam preparados para aceitar o resultado da eleição e não para questioná-lo. Agora, eles fizeram uma auditoria que foi em 685 boletins de urna, tudo de comum acordo com a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral comprou aquele projeto piloto de fazer a biometria de eleitores reais em 58 urnas, então tudo foi feito em comum acordo e a Justiça Eleitoral foi até bastante condescendente com o que ela estava disposta a aceitar de pedidos dos militares para ver justamente se encerrava esse assunto. O TCU e o TSE já divulgaram as suas próprias auditorias e dizendo que foi tudo bem e que não tem nenhum problema, que está 100% de acordo a checagem dos boletins de urna e o resultado, a totalização, etc. Então, só faltam eles. E aí, o procurador junto ao TCU, Lucas Furtado, fez uma representação para que eles tenham 15 dias para divulgar esse relatório, justamente porque não é palhaçada o negócio. Se eles fizeram tanta questão de fazer essa auditoria e todas as outras entidades fiscalizadoras já reportaram o que encontraram no processo, cabe a eles virem a público, porque não tem sigilo, e o procurador diz isso na representação, não há sigilo cabível numa coisa como essa. Se você pede para ter acesso, justamente porque você está dizendo que o negócio é sigiloso e não é transparente, como você não vai dar transparência ao seu próprio relatório? Então, eles estão realmente numa saia justíssima e a pressão vai continuar para que eles tenham de divulgar isso antes do segundo turno, justamente para não fornecer uma narrativa que o presidente parece à procura dela, né? Ô Vera, e a Associação do Instituto de Pesquisa aí reagiu a essa questão que a gente estava falando anteriormente aí desse processo, né, dessa ideia de criminalizar as pesquisas? Eles estão reagindo em várias frentes, estão pedindo para ter acesso ao pedido do ministro da Justiça para que a Polícia Federal abra um inquérito
a respeito das pesquisas, querem ter acesso ao que municia esse inquérito para poder se defender, poder defender os institutos de pesquisa, e também vão atuar no Congresso para se contrapor a esse projeto de lei que tenta estipular regras malucas e propor sanções absurdas, pesadíssimas, draconianas, que na verdade tem o objetivo de inviabilizar a atividade de pesquisa no Brasil. E isso não é por outra razão, né? Se você não fornece ao público o direito de ter acesso a pesquisas e, portanto, informação de qualidade que é registrada no TSE, que tem a metodologia publicada e tudo, você pode dizer qualquer coisa. Você pode dizer que o candidato ABC tem 70%, porque ninguém vai ter informação para contraditar. Então, o que se quer é menos transparência, mais opacidade, e não o contrário. Quando você vilaniza as pesquisas que são registradas e, portanto, tem a sua metodologia acompanhada e tem um nome, um CNPJ ali, registro, etc., você fomenta a possibilidade de institutos mandrake, de fundo de quintal que ninguém sabe quais são e que não são registrados junto à associação do setor, a fazerem pesquisas não registradas, pesquisas malucas que ninguém sabe como foram feitas, quantas pessoas foram ouvidas, se foi respeitada a divisão socioeconômica etária da sociedade. Então, é essa situação, é esse o quadro, é isso que se quer quando se faz esse tipo de investida contra os institutos de pesquisa. Vera, e um fato político de hoje que acabou respingando na campanha presidencial é essa operação contra o governador de Alagoas, que está disputando o segundo turno. O STJ determinou o afastamento dele do cargo, né, o Paulo Dantas, que tem o apoio do Renan Calheiros, e enfrenta um adversário que tem o apoio de Arthur Lira no estado. Então, certamente, esse fato vai ser explorado aí contra a campanha do Lula, né? Vai ser, certamente. Eu já vi algumas tentativas de reação por parte de petistas dizendo o caso é rachadinha, para fazer um equivalente com o caso do Flávio Bolsonaro, mas tem indícios graves aí contra o governador de Alagoas. Uma decisão no meio da campanha sempre suscita possibilidade de ser uma perseguição contra alguém. Então, pelo fato de ser um adversário de Lira e Bolsonaro no estado. Mas o que a Polícia Federal aponta e o STJ acatou para autorizar a busca e apreensão, o afastamento do cargo e outras medidas, é a prática de rachadinha que teria resultado em desvios milionários de 54 milhões da época em que o agora governador era deputado estadual na Assembleia de Alagoas. E nas buscas realizadas hoje, nessa operação, foram encontrados R$100 mil na casa dele e R$14 mil em espécie com ele num hotel em São Paulo. A denúncia é a mesma denúncia de rachadinha que existe na Assembleia do Rio, em outras assembleias, na Assembleia do Rio em relação ao Flávio Bolsonaro, mas também a outros deputados de outros partidos, que é você contratar vários funcionários, muitos deles sendo fantasmas, e reter até 90% dos salários, dando só uma comissão, uma caixinha para a pessoa dar o seu nome como funcionário e ser, na verdade, um fantasma. Então, é esse tipo de prática. A Assembleia de Alagoas tem um histórico antigo também de denúncias de rachadinha, quase todo mandato tem operações desse tipo por lá. E agora atinge o governador, e isso pega em cheio o grupo do Renan Calheiros, que é o grupo que dá apoio à candidatura do Lula no Rio, e, portanto, ao próprio Lula, né? Tem um reflexo, assim, um impacto bem grande na campanha do ex-presidente lá no estado, e o Bolsonaro vai explorar isso de todas as maneiras. Entrou um zumbido, né? Tem um zumbido barulho de onde? fundo, não sei se é o barulho ambiente aí, não sei. Se eu fechar meu microfone, muda alguma coisa? Será que sou eu? Vê aí. Deixa eu ver. Acho que é o fundo do Bocardi. Tem um zum aí. Pô, desculpa, é o som do mar. Brincadeira, hein? Zumbido? Poxa, desculpa aí. Estamos sendo humilhadas aqui hoje, mas as humilhadas serão exaltadas em breve, Carol Moreira. Tô contando com isso, velho. Carol tá todo dia na beira do mar, poxa vida. Tem isso. Todos os dias, Vera. Tô focando nas férias já, me aguardem. Vamos falar um pouquinho mais desse segundo turno aí? Você tá definindo como um esgoto a céu aberto, Vera Magalhães? Foi meio dramático, né? Mas é porque, olha, a coisa tá muito feia. Tem que tapar o nariz para
navegar pelas redes sociais nesse segundo turno. Bocardi liberou geral, além daquela baixaria da Damares que a gente tinha dito, que rolou no fim de semana e que está tendo consequências, eu falo delas daqui a pouco. Vários políticos eleitos com as suas arrobas oficiais nas redes sociais, trocando acusações pesadíssimas, publicando montagens de fotos, montagens de vídeo com conotação sexual, para cá e para lá, dos dois lados. Uma coisa que antes ficava restrita ao submundo dos grupos de WhatsApp e de Telegram, mas que agora aflorou as redes sociais, promessa aí de expor esse ou aquele, voltou a circular aquele perfil Anonymous, voltou ao Twitter prometendo aí um vídeo bombástico envolvendo apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para meia-noite de amanhã. O André Janones capitaneando pelo lado do PT essa campanha, juntamente com outros ex-bolsonaristas arrependidos, então levando esses métodos que são mais associados ao Jair Bolsonaro, ao bolsonarismo, para a campanha do PT, sem nenhuma contestação por parte da campanha, que finge que não está vendo as caneladas ali e os gols de mão. E também do lado de lá muita baixaria, envolvendo principalmente o Janones e o deputado federal mais eleito de Minas, que é do PL do presidente, que é o Nicolas Ferreira. Então é em Minas que está se dando essa batalha aí abaixo da linha da cintura entre o Janones, que é também deputado reeleito por Minas Gerais, e o Nicolas, que é esse deputado que é um fenômeno de votação e que está prometendo correr o país e correr Minas em busca de votos pelo Bolsonaro. Além da baixaria toda, tentando associá-lo a práticas aí que não condizem com o fato dele se vender como um conservador, portanto, tentando expor o deputado e tirar a credibilidade dele, porque entendem que ele é alguém que é capaz de virar muito voto em favor do Bolsonaro. Também tem denúncias de irregularidades na campanha dele. Uma denúncia de recebimento de recursos irregulares por parte de um ex-condenado no Petrolão, pela Odebrecht, e agora de uso do avião da FAB para ele fazer essa campanha do Bolsonaro. Então tem várias imagens dele usando esse avião, dizendo: "Tô indo, presidente, vou ajudar na campanha", com o avião da FAB atrás. Então a coisa está realmente bem quente, e as plataformas, Bocardi, Carol, meio assistindo a transformação do Twitter, por exemplo, numa réplica do Xvideos, e não tomando nenhuma providência. Eu falei hoje com alguns responsáveis pelo Twitter e o que eles dizem é que tem que verificar se fere alguma política da plataforma, mas aí a coisa já se espalhou numa velocidade tremenda enquanto os caras falam isso, entendeu? Brincadeira, isenção de responsabilidade e quantos crimes são cometidos e fica tudo por isso mesmo. Estou falando de um modo geral, de tudo quanto é lado. Tem que ver, tem que... olha, é brincadeira isso, viu? Em relação à ministra Damares, ex-ministra, senadora, só para completar ainda o tópico aí das baixarias, o Ministério Público Federal foi para cima dela, né? O Ministério Público Federal lá no Pará e também a Polícia Federal pedindo que ela encaminhe as tais provas que ela diz ter recebido, que estariam de posse do Ministério da Mulher dos Direitos Humanos, de atrocidades cometidas contra crianças muito novas, e bebês e criancinhas pequenas nas fronteiras, e que isso seria associado de alguma maneira à esquerda, essa associação que ela tentou fazer durante um culto da Assembleia de Deus no dia 8 desse mês em Goiânia. Mas a ministra não está se dando por satisfeita, ela está ainda em viagem, em caravana pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, participando de vários cultos, participando de solenidades públicas. Hoje participou de uma solenidade em Manaus, que voltou a esse tema da pedofilia, de abuso sexual contra crianças, e ela está dizendo que está sendo perseguida, que ela e Bolsonaro estão sendo perseguidos pelo que ela denuncia, mas até agora as tais provas não foram apresentadas. Das duas, uma. Se ela não tiver as provas e tiver feito uma denúncia de tamanha gravidade sem provas, é um crime eleitoral evidente. Se ela tiver realmente provas dessas coisas muito, muito graves que ela denunciou,
e não tiver tomado providências pela pasta, aí tanto ela quanto o presidente podem ficar suscetíveis a uma representação por prevaricação. Tem várias camadas aí, né, Vera? Porque tem essa denúncia que é super grave e que, se for verdadeira, de fato tem que ser investigada, né? O Ministério Público lá do Pará diz que desconhece, e se ela era ministra, por que isso não chegou ao conhecimento de quem deveria investigar? E ainda que isso seja verdade, ela utilizar esse fato como um argumento na campanha eleitoral para a presidência, quer dizer, como se a campanha do ex-presidente Lula tivesse alguma responsabilidade, ou o ex-presidente, sobre esse fato, né? E ainda diz que a eleição é uma guerra espiritual, né? E que o presidente Bolsonaro sabe da sua missão e resolveu enfrentar esse problema, como se os governos anteriores também não tivessem enfrentado esse problema, né? Porque toda a campanha nesse segundo já estava no primeiro turno e nesse segundo turno está demais, está sendo associada de alguma maneira a valores morais, valores da família e valores religiosos. Então essa exploração de cultos religiosos que já vinha do primeiro turno, agora ela ganhou faces também de políticos. A Damares e a primeira-dama Michele Bolsonaro estão em cultos quase todos os dias, fazendo proselitismo eleitoral dentro dos cultos. Então não é mais também só mensagem dos pastores em grupos, só cultos que estão fora dos holofotes, são cultos que são levados às redes sociais, em que a política vai para os altares sem nenhum filtro, sem nenhum intermediário. Da mesma maneira, essas tentativas de associação que são bizarras realmente, da campanha do ex-presidente Lula a esses fatores, também se intensificou. Hoje, na propaganda oficial da TV, o presidente Jair Bolsonaro levou imagens que pareciam ali de programas daqueles policiais da hora da tarde, prisões, pessoas em celas, associando a votação de presídios ao ex-presidente Lula, querendo dizer que ele ganhou nos presídios. O que é verdade em caso de alguns presídios, mas Bolsonaro ganhou em outros. Ele ganhou na Papuda, por exemplo, em Brasília. O que isso quer dizer a respeito do candidato? É uma associação que não tem nenhuma lógica, nem pé nem cabeça, mas que você cria no imaginário do eleitor uma associação. Bandido votando em bandido. É isso que ele quer criar, essa a lógica que ele quer incutir na cabeça das pessoas. Então a campanha segue totalmente despolitizada, muito agressiva, mais ainda do que era no primeiro turno, e as propostas, as poucas que estavam em discussão, elas sumiram da prateleira, ninguém mais trata de proposta nenhuma. É só ataque de lado a lado, e essas baixarias de cunho sexual, de cunho religioso, como o grande mote para conquistar eleitores no segundo turno. Isso é muito lamentável. Temos mais 2 semanas e meia, é isso? É isso. Ô Vera, eu não sei se a Carol quer colocar alguma coisa, só que eu deixei passar, como a gente tem um minutinho ainda aqui, é um comentário, na verdade, que só pode ser que não tenha nenhuma importância, mas só chama a atenção. O governador está disputando a reeleição em Alagoas, ele estava em São Paulo, é isso? Com um monte de dinheiro na sacola, em pleno... Muito estranho. Entre um turno e outro, é muita confiança de que vai ganhar a eleição, porque larga o estado e vai para São Paulo. E aí também há uma crítica com relação ao STJ, dizendo que a Polícia Federal trabalha lá a favor de Lira no estado e tudo mais. Realmente essa história aí bem... cheia de... Diga. Foi o que eu falei isso. É estranho uma ação dessa no meio da eleição. Porém, as evidências contra o governador são fortes. Tanto no que foi encontrado na busca, quanto no que eles tinham ali de levantamento do que pode ter sido suprimido. Mas é isso, né? Caso de rachadinha. Lá do Flávio a gente viu arquivado, e esse daí tá andando durante a campanha. Então, esses 2 pesos e 2 medidas também saltam aos olhos. Foi arquivado, aliás, pelo mesmo STJ, que agora mandou afastar o governador do cargo e mandou voltar tudo para trás do caso Flávio Bolsonaro, que é um caso idêntico, né? Rachadinha, pegar dinheiro de funcionário de gabinete. Então, se os nossos ouvintes estão mandando questionamentos nessa linha, eles têm, em parte, razão. Bom, acho que fechamos então, né? Não sei se a Carol quer colocar algo mais, ela
colocou aqui pra gente, Vera, que o João França, que tá ouvindo a gente aqui, já armou um estúdio melhor ainda pra ela, viu? Então, é melhor você dar o seu jeito também, viu, Vera? Não queria dizer nada. Mas ele falou, enquanto o Rodrigo está na Bahia, a Carol está no estúdio, um dia queremos ver a Carol transmitindo de Fernando de Noronha. Apoiado, João, obrigada. Nossa, Ele fez um comentário no chat do YouTube, adorei. Eu vou para as Ilhas Maldivas, então, vou ficar vocês. O que é isso, gente? Pô. Só vai ser duro com o fuso horário lá, mas tudo bem. Eu vou fazer aniversário e vocês que estão aí. Só vai ser duro com o fuso horário, mas tudo bem. Olha, mas voltando para nossa realidade aqui, qual é a música, Vera? A música não é todo esse paraíso, é caos mesmo, que é a nossa realidade. Não a do Rodrigo Bocardi nesse momento. Não, mas em termos de notícia, estamos no caos, vamos lá. A gente aqui do Rio já está acostumado ao purgatório da beleza e do caos, é o Brasil. Então é isso aí. Aqui a passeio, vim em busca de mim. Tô viciado em oxigênio, tô pilhado e de saco cheio da excrescência calhorda, da horda de vossas excelências, cuspindo no microfone, cheirando a enxofre. É a caterva dos cafajestes. Viva a voz, Vera Magalhães. Boa noite. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.